João, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado, eu. É uma honra ter-te aqui. Para quem nos está a ver, João Pedro Vila Viçosa Louro, nascido em Lisboa, no dia 11 de outubro de 1994 e é político. Atualmente desempenha o cargo de Presidente da Comissão Política Nacional da Juventude Social Democrata, tem sido eleito no 28º Congresso Nacional da JSD em junho de 2024. Durante o seu percurso académico, foi presidente da Associação Académica, da Associação de Estudantes, peço desculpa, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e, mais tarde, líder da Associação Académica de Lisboa. Posteriormente, foi presidente da JSD Distrital de Setúbal, onde ascendeu politicamente e hoje exerce funções de deputado à Assembleia da República. Só gostaria de fazer aqui uma pergunta inicial sobre a tua descrição enquanto político. Nós encontramos gestor, sendo que és licenciado em Ciência Política, certo? Gestor, como é que surge esta designação de gestor em ti? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigada. É um gosto enorme estar aqui convosco. Basicamente, eu de facto sou licenciado em Ciência Política, mas as minhas formações seguintes são todas mais na área da gestão. Tanto que a última foi uma pós-graduação em Management and Business Consulting e antes de entrar agora para a Assembleia da República, eu trabalhei como gestor de produto no CTT, daí a designação de gestor. Obrigada por esta parte, achei necessário, porque olhando a priori por aquilo que é o grande ênfase, claro, que é sempre a licenciatura, sim, o termo gestor a seguir poderia não ficar muito aplicado, mas assim explicado entendemos e espero que as pessoas também entendam a parte do gestor. Primeira pergunta, o que é que te motivou a entrar na política em específico para o Partido Social Democrata? Olha, é engraçado, porque foi aos 16 anos, na sequência daquelas eleições legislativas de 2011, em que o Partido Social Democrata vence ao Partido Socialista e sai José Sócrates do governo, e foram as primeiras eleições que eu acompanhei de mais de perto. Até por em casa ver os meus pais descontentes. Os meus pais não tinham na altura qualquer filiação partidária, mas a minha mãe é funcionária pública, o meu pai tem uma pequena empresa e eu senti o descontentamento, a aflição que as pessoas viviam na altura, até com a chamada da Troika para Portugal. E na altura foram as primeiras eleições que eu acompanhei de mais de perto, que vivi, que acompanhei na televisão, e a verdade é que no dia das eleições ganho o PSD e eu senti a minha família feliz por haver uma mudança, porque de facto o projeto na altura de Pedro Passos Coelho foi uma espécie de lufada de ar fresco para o país. E foi engraçado que nesse dia à noite, eu sem qualquer filiação e sem qualquer ligação à JSD ou ao PSD, disse aos meus pais: porque é que não vamos festejar? E a verdade é que os meus pais agarraram em mim na altura e fomos até ao Marquês de Pombal, que era onde estava a comitiva, a campanha do PSD, a celebrar a vitória. E eu na altura via aquela animação, aquela lufada de ar fresco que se vivia ali, aquela esperança que se vivia naquela noite, que nos dias seguintes fiquei a pensar naquilo. E eu disse: de que forma é que eu poderia participar nisto? Ou seja, aquilo que me chamou foi a vontade de fazer parte da mudança naquele momento. E depois fui investigar, ler os princípios e acabei por rever-me nos princípios que o Partido Social Democrata tem na sua história, no seu percurso, e andei a investigar como é que poderia entrar na JSD e acabei por entrar assim, na sequência destas eleições legislativas, com esta vontade de fazer parte da lufada de ar fresco e deste projeto de mudança que Pedro Passos Coelho protagonizou em 2011. E aqui faço-te uma segunda pergunta. Tiveste esse momento em que sentiste a primeira proximidade com o PSD e depois houve o caminho de te identificares com os valores. Devido, falaste que a tua mãe era funcionária pública e sim, o teu pai tinha um pequeno negócio. Aqui também sentes que no seio familiar algo que também te puxou os valores com os valores do partido? Talvez, admito que sim.
Nós, quer queremos, quer não, a família é um pilar essencial daquilo que somos enquanto pessoas. E os meus pais sempre me incutiram o respeito pela dignidade da pessoa humana, o respeito pela liberdade, o respeito e a defesa da iniciativa privada, e por isso todos estes valores e princípios são a espinha dorsal do Partido Social Democrata, e portanto eu revi-me nesses princípios, nesses valores, identifico-me com eles, e mesmo quando o PSD eventualmente parece fugir ao tradicional da governação do Partido Social Democrata, eu continuo a dizer sempre que, enquanto os princípios do Partido Social Democrata forem estes, eu estou bem dentro do Partido Social Democrata. E, portanto, estou muito confortável com isso, mas naturalmente tive de me identificar com os valores. Embora o Partido Social Democrata, na sua história e na sua organização, é um partido muito pluralista, e por isso é que eu também entendo que é o partido mais português de Portugal, também por causa desse pluralismo levado muitas vezes ao extremo. Mas eu continuo a achar que cabemos todos cá dentro, e esse pluralismo é bem-vindo e é a maior virtude que o PSD tem. Os jovens hoje em dia, sendo a geração mais politizada e academicamente formada de sempre, têm muitas dificuldades às vezes em associar-se ou identificar-se com a política. E acredito que consigas perceber esta pergunta de perto. O que é que achas do papel das juventudes partidárias nisto, e em especial naquela que tu representas, que é a JSD? Sim, eu acho que isso resulta de dois fatores essenciais. O primeiro, eu acho que as juventudes partidárias têm alguma responsabilidade. E têm alguma responsabilidade porque as juventudes partidárias também se foram habituando a comportar-se como os partidos políticos. Em que muitas vezes são caixas de ressonância daquilo que os partidos políticos dizem. E eu acho que isso é um péssimo serviço à juventude portuguesa, e tento, na JSD, contrariar isso. Nós, na JSD, tentamos ser a voz da juventude junto do partido e não o seu contrário. Para além disso, tentamos ser, e eu digo várias vezes isso, a maior virtude que a JSD pode ter é a sua autonomia face ao partido. Porque nós não podemos ser iguais ao Partido Social Democrata. Nós temos de ser diferentes, até porque a juventude tem uma característica única e que está intrinsecamente ligada à nossa idade mais nova, que é, muitas vezes, estamos certos antes do tempo. Conseguimos vislumbrar o futuro mais depressa do que outras pessoas. A nossa irreverência e todas estas qualidades inerentes a um jovem fazem falta aos partidos, e a melhor forma de nós contribuirmos para o nosso partido é de facto sermos autónomos, sermos irreverentes, não deixarmos de ser jovens e não dizermos aquilo que o partido nos diz para dizer junto à juventude, mas dizermos aquilo que a juventude diz cá fora ao partido, para que o partido de facto tenha propostas que vão ao encontro da juventude portuguesa. A segunda dimensão, que eu acho que contribuiu muito para isso, e atenção, que eu acho que os jovens não estão aliados da política, estão aliados da forma tradicional como se faz política. E o segundo fator que eu acho que contribuiu para isso é a classe política. Os jovens precisam de ter voz. Nós não podemos pedir aos jovens que queiram vir para a política, não podemos pedir aos jovens para virem para a política se não temos ninguém na política que eles reconheçam como um par seu. Nós precisamos ter jovens na política para os jovens se reverem na política. E eu acho que tem havido um péssimo serviço a isto, no sentido em que a juventude portuguesa está subrepresentada estruturalmente em todos os centros de decisão. Desde as escolas básicas e secundárias, em que nós não perguntamos aos estudantes o que é que eles querem estudar, o que é que eles sentem que a escola deve melhorar, o que é que a escola deve mudar. Não lhes perguntamos isto. Não temos nos órgãos de gestão dos agrupamentos escolares espaços que deem liberdade aos estudantes de participar e dizerem como é que querem que a sua escola melhore e que seja construída. O mesmo acontece nas instituições de ensino superior, em que o RGES, os estudantes foram escorraçados nos órgãos de gestão. Vamos ver agora como é que o RGES está em revisão, vamos ver como é que fica o desfecho final no que diz respeito à representação dos estudantes. Mas isto acontece depois nos centros de decisão política. Na Assembleia da República, felizmente temos mais jovens hoje. Aliás, a JSD conseguiu e consegue ter hoje 7 deputados na Assembleia da República, mas continuamos a ser menos do que aquilo que populacionalmente a juventude devia estar representada. O mesmo acontece no governo, em que não temos jovens governantes. Temos alguns nos gabinetes, mas não temos como secretários de Estado ou como ministros.
porque é algo que acontecia há, se calhar, 30, 40 anos. E o mesmo acontece no Conselho de Estado, em que não temos nenhum jovem representado e, portanto, os jovens estão subrepresentados e, portanto, nós não podemos pedir aos jovens que façam parte, que participem politicamente, se não damos espaço aos jovens para participar. E não podemos virar-nos para um jovem e dizer brincar aí na juventude partidária, porque isso não é aceitável. E por isso, nós precisamos, em primeiro lugar, ter juventudes partidárias que sejam de facto autónomas, que de facto tenham uma agenda própria, que de facto sejam a voz da juventude junto dos partidos e não o seu contrário. E eu acho que a JSD é a única casa onde isso acontece. Sinceramente, é a única casa onde nós somos verdadeiramente autónomos do partido e não dizemos simplesmente, não somos uma caixa de ressonância do partido. Na juventude socialista, aquilo que vejo da sua atuação é que diz aquilo que o Partido Socialista diz, na juventude do Chega então nem falar, porque simplesmente dizem aquilo que nem é o partido, é o que André Ventura lhes diz para dizer, e portanto isso é um mau serviço à juventude portuguesa, e portanto nós precisamos ter autonomia nas juventudes partidárias e, por outro lado, ter mais jovens, porque esta geração simplesmente quer participar, simplesmente quer sentir que conta, simplesmente quer sentir que é ouvida. E, portanto, nós temos de ter espaço para que esta geração sinta que conta. E é esse o trabalho que eu tento fazer na JSD. Falando de trabalho, pegando a tua última parte, durante o teu mandato, neste mandato que fazes na JSD, criaste uma coisa que eu achei fantástica, que é a formação autárquica. Porque para mim, há dois tipos de política. A política de proximidade, que muitas das vezes é esquecida, porque na televisão temos muita Assembleia da República, e levar os jovens às autarquias. Sentes que falta aos jovens no papel de autarca? Sim, aliás, na sequência daquilo que eu estava a dizer há pouco, também nas autarquias nós precisamos de mais jovens. Porque os jovens acrescentam valor. Até porque hoje esta nova geração é de facto a geração mais qualificada de sempre, porque tem muita qualidade, tem muita competência, tem um olhar diferente da sociedade e isso é muito bem-vindo também às autarquias. E nós criámos de facto a Academia J, que começou justamente com uma série de formações autárquicas, porque em primeiro lugar eram as eleições que nós tínhamos a seguir. Pronto, tivemos aqui o interregno das eleições legislativas, mas, ou seja, o grande objetivo foi preparar os nossos quadros, os nossos militantes, os nossos dirigentes, também aberto a qualquer pessoa que não fosse militante, a participar nestas formações, porque quisemos dar as ferramentas necessárias para que mais jovens abraçassem desafios autárquicos e, quando abraçassem esses desafios, estivessem de facto preparados, capacitados, formados e consigam de facto acrescentar valor. E não há dúvida nenhuma que as autarquias, o poder local, é o lugar mais próximo das pessoas e é o lugar onde se calhar qualquer política pública, qualquer proposta é mais fácil visualizarmos logo o benefício que traz às pessoas e no final do dia é para isso que nós fazemos política e é para isso que nós estamos na JSD e que participamos ativamente politicamente, que é de facto para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas e não tenho dúvidas que no poder local isso é possível, porque é de facto o órgão mais próximo da população e portanto nós queremos também ter mais jovens como autarcas porque isso beneficia as pessoas. Luís Montenegro, durante a discussão do programa de governo, propôs a perda da nacionalidade portuguesa a quem cometesse crimes graves e muito graves. Esta medida por si só pode ser considerada vazia e pode até mesmo levantar questões constitucionais. Por que rever as leis da nacionalidade se o ponto de alarme está colocado nas leis de imigração? 3 notas sobre esse tema. A primeira nota é para dizer que hoje, apesar de ter havido alguma discussão acerca da constitucionalidade dessa ideia, hoje a nossa Constituição já permite a perda de nacionalidade em casos muito específicos, excepcionais, como deve ser naturalmente, mas já permite, nomeadamente para cidadãos naturalizados, que é do que se trata, e para crimes mesmo muito graves, nomeadamente terrorismo, por exemplo. A segunda nota é que é evidente que as questões da lei da imigração estão intimamente ligadas com as questões da lei da nacionalidade. A terceira nota que eu acho que devo dar é que o Governo tem naturalmente uma tarefa difícil
porque é necessário acabar com a desordem que o Partido Socialista deixou ao nível da imigração. Nós não podemos continuar a ter imigrantes a chegar a Portugal sem saber como chegam, sem saber onde é que vão viver, sem saber no que é que vão trabalhar, sem saber que condições de dignidade é que vão ter em Portugal, porque nós temos de garantir que quem vem, e naturalmente nós somos um país que precisa de imigração, mas quem vem tem de ser integrado e acolhido com dignidade. E isso não é o que se verifica. E por isso nós temos de fazer esse caminho, que já foi iniciado, por exemplo, com o acabar da manifestação de interesse, que era a única condição que se pedia a quem queria vir para Portugal, e isso já veio ajudar a que houvesse algum controle e alguma mitigação nesta imigração descontrolada. Mas precisamos, de facto, mais controle, mais regulação, mais dignidade na entrada. E para isso acontecer, nós precisamos, por um lado, deste maior controle, nomeadamente nas fronteiras. Aliás, aqui eu devo dizer que é curioso, e é um pequeno parênteses, é curioso vermos muitas vezes o Chega, e nem é o Chega, o André Ventura, encher a boca para falar com a imigração, quando depois impediu a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras que o Governo propôs. E por isso é curioso ver esta incoerência por parte do Partido Chega, porque quem quiser, de facto, acabar com a imigração descontrolada seria a favor da criação da Unidade Especial de Estrangeiros e Fronteiras, e não foi isso que o Chega fez. Impediu e chumbou a proposta do Governo. Mas, terminado este parênteses, é preciso haver mais regulação, é preciso haver mais controle, e no que diz respeito à lei da nacionalidade, é evidente que para termos a nacionalidade portuguesa, qualquer um de nós temos de partilhar o quadro de valores que Portugal partilha, a cultura que Portugal tem, a língua portuguesa, e por isso aquilo que está a ser trabalhado e que está a ser pensado é simplesmente aumentar os prazos mínimos para adquirir a nacionalidade portuguesa, porque a verdade é que perante a imigração que temos hoje, que é diferente daquela que tínhamos há 10, 20 anos, é diferente termos pessoas com 5 anos de presença em Portugal e darmos-lhe a nacionalidade do que aquilo que se pretende é aumentar para, se calhar, 10 anos, para, de facto, poderem adquirir esta cultura, estes valores, dominarem a língua portuguesa e terem, de facto, o sentido de pertença a Portugal, que eu acho que é condição para adquirir a nacionalidade portuguesa. E por isso eu colocaria estas 3 notas para comentar essa questão. Acho que são 2 matérias que estão intimamente ligadas e no final do dia o objetivo é terminar com a desordem que o Partido Socialista deixou ao nível da imigração. Porque nós precisamos de facto, ter mais regulação, mais controle, porque não podemos ter, por exemplo, pessoas a entrar e não sabermos sequer se têm cadastro ou se cometeram qualquer tipo de crimes. Isto não é aceitável num país democrático e num país desenvolvido como é Portugal. Veja então que houve um certo desleixo por parte do anterior governo que antecedeu Luís Montenegro relativamente à imigração. Não tenho dúvidas que houve. Não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, a manifestação de interesse é o maior exemplo disso. Nós não podemos aceitar que simplesmente por se assinar um papel a manifestar o interesse em entrar em Portugal, nós aceitamos e não sabemos como é que entrou, de onde vem, se vem trabalhar, onde vem trabalhar, para onde vai viver. Nós não podemos aceitar isso, porque isso num país desenvolvido não é assim que acontece quando um português imigra. E, portanto, um português que imigra, por exemplo, para os Estados Unidos, assim que entra, é controlado, é regulado, tem de ter um contrato de trabalho. E isso é o mínimo que se espera, porque, atenção, nós precisamos de imigrantes. Há setores na nossa economia que não sobreviveriam sem a imigração. Porque, de facto, os portugueses também não estão disponíveis para fazer certo tipo de trabalho e, portanto, nós precisamos dos imigrantes. Agora, quando os imigrantes entram em Portugal, têm de ter um contrato de trabalho, têm de ter condições. Nós não podemos aceitar que estejam 40 pessoas a viver num apartamento, porque não é digno. E, no final do dia, um dos maiores valores que nós temos de defender enquanto país é o respeito pela dignidade da pessoa humana. E, portanto, nós queremos que estas pessoas vivam em condições dignas. E hoje isso não se verifica. E, portanto, é também por uma questão de dignidade que nós temos de regular e controlar a imigração em Portugal. Muitas personalidades políticas, inclusive dentro do PSD, não estão a apoiar Luís Marques Mendes nas suas candidaturas às eleições presidenciais, como é o caso do Dr. Rui Rio e de Pedro Passos Coelho.
Estamos perante um momento de fragilidade partidária interna? Não, de todo. E por dois motivos. Em primeiro lugar, porque as eleições presidenciais acabam por ser candidaturas muito pessoais e não partidárias. E é assim que deve ser. O segundo motivo é que essa circunstância de termos dirigentes ou ex-dirigentes ou militantes do PSD que não apoiam o candidato apoiado pelo PSD só demonstra que o Partido Social Democrata é o partido mais português de Portugal. E que, de facto, tem no seu pluralismo uma das suas maiores virtudes, porque só um partido, e isso deve ser visto com naturalidade por causa disto, porque só um partido pouco democrático é que pensam todos da mesma forma. Aliás, eu antecipo já aqui, eu aposto que os militantes do PCP vão apoiar todos o mesmo candidato. Aposto também que todos os militantes e dirigentes do Partido Chega vão apoiar aquilo que o Partido Chega, aquilo que o André Ventura disser que é para apoiar. Porquê? Porque são partidos pouco democráticos, pouco livres, em que pensam todos da mesma forma, e isso é muito pouco saudável na democracia. E por isso esta circunstância de termos militantes do PSD que apoiam outros candidatos às eleições presidenciais, que são eleições que de facto as candidaturas são sobretudo pessoais e apartidárias, é saudável para o PSD, porque significa que o PSD representa da melhor forma a população portuguesa, porque a população portuguesa também vai apoiar diferentes candidatos. E, portanto, se há partido que representa verdadeiramente os portugueses, eu acho que é o PSD, e essa circunstância comprova exatamente isso. As eleições legislativas de 2025 trouxeram para cima da mesa um novo paradigma parlamentar, em que o governo e a liderança da oposição deixam de estar no exclusivo controle no Bloco Central. Agora temos um novo elemento que passa a ocupar o lugar de liderança da oposição. Preferias que se tivesse mantido a anterior conjuntura ou a de agora, com o Partido Chega? É difícil responder a essa questão, porque houve duas alterações significativas nestas eleições face às eleições de há um ano atrás. A primeira é que houve claramente um vencedor, um primeiro lugar, coisa que não tinha acontecido há um ano atrás. E, portanto, a AD venceu, saiu reforçada destas eleições, tem mais 30 mandatos do que o segundo partido mais votado, e isso é significativo, porque representa uma maior legitimidade face àquilo que existia há um ano atrás, e no contexto político atual isso traz mais valias no sentido do reforço e da legitimidade que se tem para governar. E, portanto, esta foi a primeira alteração significativa e que é importante realçar, porque às vezes parece que não foi a AD que ganhou nestas últimas eleições, mas foi. A segunda alteração é que, de facto, a liderança da oposição passou a ser do Partido Chega em vez do Partido Socialista, apesar do Partido Socialista até ter tido mais votos, mas tem menos mandatos na Assembleia da República. Isso é uma alteração significativa no contexto político português, porque é a primeira vez que isso acontece. Agora, sinceramente, a mim importa-me pouco quem lidera a Liga dos Últimos. Importa-me pouco. O importante é que, face à inexistência de uma maioria absoluta, o atual quadro parlamentar exige muita responsabilidade. E responsabilidade, em primeiro lugar, do governo, mas responsabilidade de todos os partidos políticos. Porque há uma mensagem também muito clara que os portugueses passaram nestas eleições e que eu acho que todos, e que é consensual hoje, da extrema-esquerda à extrema-direita, que é: os portugueses estão cansados de instabilidade. Nós não podemos continuar a ter eleições todos os anos ou de 2 em 2 anos. Precisamos de estabilidade. E não é só porque para deixar a AD governar. Nós precisamos de estabilidade, porque se não tivermos estabilidade política não conseguimos implementar as reformas que o país precisa. Como é que se melhora o sistema de ensino em Portugal se andamos em eleições todos os anos? Como é que se faz uma verdadeira reforma fiscal que permita termos uma economia mais atrativa e competitiva se tivermos eleições todos os anos? Como é que podemos atrair investimento privado, que é bom para termos mais emprego, melhores salários, se temos eleições todos os anos? Nenhum investidor vem investir em Portugal se nós continuarmos nesta instabilidade. E, portanto, o atual quadro parlamentar
traz responsabilidade do governo e dos partidos políticos e traz a necessidade de dialogar, de haver espírito de cooperação, e eu tenho a certeza que existem matérias que conseguem ser consensuais tanto entre o Partido Socialista, mesmo com o Chega, e portanto aquilo que é necessário é os partidos políticos estarem à altura da responsabilidade. E eu acho que isto devia ser evidente para todos, porque os portugueses estão cansados de jogos políticos, estão cansados disso. Estão cansados de instabilidade. E por isso cabe aos partidos políticos, aos principais atores políticos, colocarem de lado o seu interesse particular, às vezes o interesse do seu partido de lado, colocarem de lado e colocarem o interesse nacional e o interesse dos portugueses acima de tudo o resto. Se isto acontecer, está tudo bem e é completamente indiferente se ficou o Partido Chega à frente do Partido Socialista ou o Partido Socialista à frente. Os portugueses escolheram, devemos respeitar. Eu não sou daqueles que acham que o voto no Chega foi um voto simplesmente de protesto. É mais do que isso. É mais do que isso. É de facto revela desilusão, revela descrença nas instituições políticas, revela desconfiança na democracia, e por isso nós também temos de saber interpretar isso. E a melhor forma de interpretarmos isso e respondermos também a isso é, por um lado, sermos capazes de dar a estabilidade ao país. Em segundo lugar, resolvermos os problemas das pessoas. Eu vejo muita gente preocupada com o Chega em segundo, o Partido Socialista em terceiro. Vamos falar dos problemas das pessoas. Vamos falar daquelas pessoas que têm de se levantar às 5 da manhã para apanhar os transportes e às vezes não têm os transportes. Ou que trabalham uma vida inteira e não conseguem aumentar de rendimento que permita dar condições dignas e de felicidade à sua família. Ou os jovens que se querem emancipar e não conseguem, querem comprar casa e não conseguem, apesar das medidas que implementamos, que querem constituir família e não têm, porque as creches estão caríssimas, ou porque não têm condições no seu trabalho para ter a flexibilidade necessária que lhes permita ter um filho, 2 ou 3. E, portanto, vamos resolver os problemas das pessoas. Eu acho que resolvendo os problemas das pessoas, acabamos por limitar o crescimento de forças populistas como o Chega. João, qual é para ti um valor político inegociável? Esse é fácil, a liberdade. A liberdade, nas suas diferentes dimensões. A liberdade de sermos aquilo que quisermos ser na vida, mas também a liberdade de, e sendo eu deputado, hoje presidente da JSD, a liberdade de fazer política. De fazer política de forma desprendida, e lutando justamente pela liberdade nas diferentes dimensões e planos da vida de qualquer cidadão, porque ninguém é verdadeiramente livre se não tiver acesso à saúde. Ninguém é verdadeiramente livre se não tiver acesso a um ensino de qualidade. Ninguém é verdadeiramente livre se não tiver acesso a uma casa para viver. Ninguém é verdadeiramente livre se não tiver acesso a um salário digno que lhe permita construir o seu projeto de vida, o seu projeto de felicidade, o seu projeto de família. E por isso o maior valor, que para mim é absolutamente inegociável, é o valor da liberdade. Muito obrigado, João. Obrigado, pela entrevista. Foi um prazer ter-te cá hoje, um enorme gosto. E um prazer foi todo meu. Gostei muito, obrigado. E boa sorte com este projeto. Muito obrigado.